Waka Waka, bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter, @bitcoinheiros, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. E arregar seu like, hoje o vídeo tá bom. Eu vou comentar aqui um artigo do Demishuk, um artigo aí de um libertário lá de Curitiba, pessoa muito legal. Eu tive o prazer aí de participar de um podcast aí com ele em outubro do ano passado, esse aqui, Bitcoin, criptomoedas, universo cripto aí com o BitDove. E ele escreveu um artigo bem legal que eu acho que vale a pena aí compartilhar com vocês. Então, fica comigo. Oh yeah, isso aí, esse aqui é o artigo, o Prenúncio da Alta do Bitcoin, por Paulo Demishuk, né? Escreveu aí no dia 31 de março de 2021, na Gazeta do Povo, acho que é um jornal lá de Curitiba, lá do Paraná. Perfeito. É uma resposta, né? Ele escreve aqui, né? No dia 20 de março, a Gazeta do Povo publicou o artigo Prenúncio da Queda do Bitcoin, né? Suponho que seja um artigo bearish, né? Um artigo que diz que o Bitcoin está no topo. Agora estamos, por cair. Vamos começar a cair novamente. Escrito por Lucas Silva Pedrosa. Considerando que concordo, o Demishuk diz aí, concorda com parte do artigo, esta réplica dirige-se unicamente a questionar aquilo que me parece incorreto ou precisa ser complementado naquele texto. Eu tentei abrir aqui o artigo lá na Gazeta do Povo. Infelizmente a Gazeta do Povo ainda insiste em fazer isso aqui. Enfim, não gosto desse modelo, mas esse não é o assunto deste vídeo. Vamos lá, vamos seguir. O autor afirma ter entrado em contato com o Bitcoin no início de 2017, quando a sua cotação era de R$3.000, sendo hoje de R$325.000. Ou seja, se ele tivesse comprado 10 mil em 2017, hoje ele seria milionário. O Pedrosa ressalta que nenhuma moeda possui lastro, inclusive o Bitcoin, e que o dólar é uma moeda forte, porque o Fed e o governo norte-americano são bons pagadores mundiais dos seus títulos de dívida. Salienta que a diferença é que o Bitcoin é uma moeda privada e não tem carimbo do governo nenhum, e que há um estoque limitado dela ao teto de 21 milhões de Bitcoins, o que não deixa ocorrer expansão monetária, em parte um dos motivos pelos quais sobe muito, pois a oferta é estável e a demanda é crescente. Afirma ele que em 2018, para cada pessoa que participava das negociações da Bovespa, 2 negociavam Bitcoin, bem como, embora não haja dados concretos que corroborem a hipótese, caso a proporção se mantenha, haveria quase 6,5 milhões de brasileiros negociando Bitcoin. De fato, há dados concretos. Há gráficos de evolução de usuários do Bitcoin, atualmente estimados em 135 milhões de pessoas no mundo. Há gráficos de evolução de aquisição de novos usuários e de sua integração no mercado de Bitcoins. A velocidade da integração de novos usuários é superior à da internet, concebendo o ponto inicial do surgimento de ambos. A estimativa gráfica apontava que, próximo ao ano de 2025, mais de 1 bilhão de pessoas usarão ou terão bitcoins. Entretanto, pela atual velocidade dos novos usuários, essa estimativa tem sido realocada para o ano de 2024. Pois é, a curva ascendeu. Ressalto que uma das grandes diferenças do Bitcoin em relação à moeda estatal é que a sua regulamentação é matemática, enquanto a da moeda estatal é política. O Bitcoin ele é regulamentado por criptografia. A moeda estatal ela é regulamentada por política monetária, por política de controle de juros do Banco Central, por legislação. E a regulamentação matemática é uma grande vantagem. Imaginem uma moeda independente de Brasília, independente de honestidade de políticos, independente de burocratas, Pois é, interessante, Ou seja, obviamente o Bitcoin é bem mais interessante. Por agora, você vê os motivos que o cara coloca, que não tem lastro, que não está
apoiado pelo governo, para mim parece ótimos motivos para ter Bitcoin. Para o articulista, não, né? Ele acha que não está regulamentado, não tem regulamentação política, enfim. Aí o Demichuk está explicando que a regulamentação é matemática, uma regulamentação superior, né? É como se a natureza estivesse regulamentando o Bitcoin, quase, né? Diz o articulista que o Bitcoin tende a ser um ativo que será somente especulativo e que dificilmente poderá ser usado como moeda, pois uma das características necessárias para a moeda é ser um instrumento estável, pouco volátil, coisa que o Bitcoin estaria longe de ser. Bem como o intuito aí de dar à moeda tais características justificaria as figuras dos bancos centrais. Neste ponto, há de se considerar primeiro que futurologia normalmente leva ao caminho errado, dado que não há como prever se o Bitcoin será unicamente especulativo no futuro. O fato é que não sabemos se em 5 anos o real existirá, nem o uso que se fará do Bitcoin. Em segundo ponto, o Bitcoin já é usado como moeda em várias e diversas operações econômicas, ou seja, ele já funciona como moeda em vários e diferentes mercados. Em terceiro ponto, todos os ativos são especulativos de alguma forma. A ideia de investir é também a ideia de especular, de elevar as suas posses, de elevar o seu patrimônio. Somente os que não almejam melhorar o próprio patrimônio não são especuladores. Ou seja, são os empregados contratados pelos especuladores para lavar automóveis, para limpar a casa, para abrir o escritório em horários específicos, enfim. A escolha entre desejar enriquecer ou ter um salário é do indivíduo. Cada um escolhe para si se almeja ou não ter soberania individual. Perfeito. Né? Como se fosse um problema especular, né? Além de especular para qualquer coisa, você escolher sair de casa hoje ou não, você está especulando que se você sair de casa você não vai ser atropelado, né? Quando você vai cruzar a rua, vai atravessar a rua, você também está especulando o mesmo. Enfim, especulação faz parte de tudo na vida, né? Não é algo a ser temido ou demonizado. Além disso, a questão da volatilidade é de simples explicação. O mercado do Bitcoin não é controlado pelo governo. Podemos comparar aí os mercados controlados pelo governo com aqueles não controlados. Basta comparar uma tartaruga ao Usain Bolt, numa corrida de 100 metros rasos. O livre mercado é mais funcional e ágil que o mercado controlado pelo Estado. Quem quer mercado regulado, compra imóvel. Quem quer mercado desregulamentado, compra Bitcoin. Cabe ao indivíduo escolher onde se enfiar, não ao governo dizer onde ele pode ou não ir. A segunda, o mercado global do Bitcoin ainda é pequeno, atualmente próximo de 1,1 trilhão e aumenta aí, diariamente. Quanto mais próximo de 10 trilhões aí do mercado global, mais estável e menos volátil será. Eu acho que pode até subir mais, viu, Demichuk, do jeito que andam as coisas aí com a impressão desenfreada. 10 trilhões de mercado é bem conservador aí, acho que ainda seria volátil. Não porque o Bitcoin não é volátil, ele é super estável, ele tem uma quantidade fixa, mas a moeda fiduciária ficaria muito volátil. A volatilidade passaria a ser da moeda fiduciária em relação ao Bitcoin. Aliás, sempre foi, A ideia de que a figura dos bancos centrais visa gerar estabilidade monetária não é factível em nenhum lugar do planeta, é isso aí. Ao longo de toda a história, todas as moedas controladas por bancos centrais perderam enormemente o seu poder de compra até o momento da sua nulificação final. Nunca houve exemplo contrário, seja em relação ao dólar americano, à libra, ao marco, ao real brasileiro, tanto faz. Tanto que se afirma que uma nota de R$100 no ano de 1994 corresponde a R$18 em 2021. A corrosão monetária provém exatamente da política monetária, dos governos, dos bancos centrais. É fantasia pensar que os bancos centrais preservam as moedas. Mais adiante, diz o articulista,
que a grande chance futura de o mercado de bitcoins se tornar muito regulamentado e que dentre os motivos pelos quais tem de se regulamentar esse mercado estão as complicações na rastreabilidade dos fluxos de renda, o que dificulta a vida dos fiscos mundiais e de investigações criminais. Como advogado e mestre em direito, ainda não sei como se pode fazer para regulamentar o Bitcoin, que é um protocolo matemático criptografado distribuído na internet sem aderência a uma pessoa específica, ou grupo, ou organização, instituição, e cujas operações ocorrem por meio de uma hash. Ou seja, é necessário esclarecer como é possível aos governos regulamentar a matemática cuja aplicação está distribuída em mais de 100 mil computadores ao redor do planeta. De outro lado, a questão da lavagem de dinheiro provém muito mais da atuação da corrupção dos governos e dos políticos do que do mercado. O grande organismo corruptor, e que é a fonte primária da lavagem de dinheiro, são os governos e seus burocratas. Portanto, desvincular a moeda de governos diminui a lavagem de dinheiro. Até nisso, o Bitcoin é uma influência positiva. Aliás, lavagem de dinheiro que é um crime inventado, né? Ou seja, se não existe Estado, ou se o Estado é reduzido, né? Ou se os impostos, enfim, é uma questão, é um crime sem vítima, né? Um crime que não fere aí ninguém, né? Basicamente, é um crime inventado pelo Estado, né? Lavagem de dinheiro. Lavar dinheiro, né? Como se isso fosse possível, né? Ou seja, dinheiro bom mesmo não precisa ser lavado, né? Dinheiro bom é dinheiro, simplesmente para qualquer pessoa, em qualquer momento, né? Não está vinculado aí a um estado que está, tipo, tirando seu corte aí, né? O tempo inteiro. Segundo o articulista, o principal motivo pelo qual os governos tendem a controlar o Bitcoin é porque a moeda pode ser um instrumento de perda da soberania dos estados. Caso existisse uma moeda internacional de emissão privada e com baixa volatilidade, os governos, por intermédio de seus bancos centrais, perderiam todo o controle que possuem dos fluxos monetários nas suas moedas. Um Estado que não pode controlar uma economia, rastrear os fluxos monetários e taxar as transações estaria em ruínas. Assim, para os governantes, é bom que o Bitcoin seja volátil e sua queda vertiginosa pode ser um bom motivo para que se comecem as regulamentações. Sobre isso, é correto que há uma perda da soberania estatal com o Bitcoin. Entretanto, ao mesmo tempo, há um aumento da soberania individual. Separar a religião do Estado foi benéfico à população. Separar o dinheiro do Estado é igualmente benéfico à população, ao indivíduo aí, que pode ter mais autonomia e mais independência da corrupção instituída pelos bancos centrais, independência da idoneidade dos políticos, enfim, independência em relação à política. De outro lado, até o momento há um aumento vertiginoso no valor do Bitcoin. Na lógica do artigo, isso paralisaria as regulamentações, dado que nele está afirmado que a queda vertiginosa pode ser um bom motivo para regulamentar. Naquela lógica, com a valorização vertiginosa, haveria um bom motivo para não regulamentar. Pedrosa está certo de que o Bitcoin vai desabar um dia. Pode ser por estouro de bolha especulativa, por regulamentação. Nesse ponto eu concordo. Minha aposta futurológica é que em aproximadamente 1000 anos o Bitcoin desabe. Minha aposta futurológica é que em poucos anos veremos a hiperbitcoinização, ou seja, as moedas estatais, caso continuem a existir, serão lastreadas em Bitcoin. Cada um com a sua futurologia. Para o articulista, há muita gente comprando Bitcoin porque há uma subida vertiginosa de preço, como ocorre com qualquer bolha especulativa, e que todos os investidores médios parecem pensar que a subida não terá fim e que é no momento de extrema euforia que os grandes players aí começaram a se livrar da posição comprada. A respeito, os fundamentos do mercado em que está inserido o Bitcoin são outros, não os que foram apresentados no artigo. A questão é um pouco longa, não há como desenrolar isso sem escrever muito mais. Sobre isso, de modo abreviado, apenas aconselho a leitura de artigos a respeito do Stock to Flow aí do Bitcoin, né?
que a gente conhece bastante, a gente fala bastante aqui no canal, e que se trata das curvas de preço correlacionadas à análise matemática do fluxo e estoque, né, no mercado do Bitcoin. Como ele não está lastreado em política monetária nem em controle governamental, igualmente não se comporta como um mercado tradicional. Aplicar a mesma regra de uma briga romana não funciona como a Ferrari, embora ambos sejam veículos de locomoção. A tecnologia do Bitcoin nos retira da idade da pedra monetária dos bancos centrais. Isso que nem tratamos do efeito Cantillon. Paulo Demchuk, advogado e mestre em Direito. Belo artigo aí do Demchuk. Efeito Cantillon, aí para quem não sabe, vale a pena pesquisar, mas é basicamente, né, quando começa a emissão de nova moeda, é o que está acontecendo agora. A gente está sofrendo aí, a gente está criando novos cantilionários, né, pessoas que estão se enriquecendo aí do efeito Cantillon, que é quando nova moeda é emitida pelo Estado, né, por decreto, seja por crise econômica, por exemplo, ela primeiro, né, a inflação ela começa primeiro na mão de poucos aí que estão próximos do Estado, que recebem essa nova moeda aí que é emitida. E ela só chega aí no varejão, né, no mercadão, na gente, né, nos simples reles aí, gado, só chega no gado, basicamente, quando já é tarde demais, quando você só percebe a inflação quando já é tarde demais. Então essas primeiras pessoas que estão aí na boca próximas da impressora de dinheiro, estão recebendo aí primeiro, né, as novas moedas sendo emitidas, elas se beneficiam, né, basicamente dessa moeda antes do povão perceber, né, que o valor deles foi diluído, que eles foram enganados, que eles venderam aí propriedade deles, propriedade privada aí deles, por papelzinho colorido, né, lastreado em honestidade de político. Efeito Cantillon, vale a pena entender, cara, acho que é o que mais importa para você entender, a vantagem aí do Bitcoin, né, que não tem esse efeito Cantillon não existe no Bitcoin, né, como a gente sabe, não pode ser emitida mais moeda, ele não acontece, né, no Bitcoin, não da mesma forma, né, que acontece com os bancos centrais. Claro, se você parar para pensar, existe um certo efeito Cantillon no Bitcoin, né? Agora eu estou pensando aqui, que é a mineração. A mineração, como tem um subsídio do bloco ainda, né? Como ainda estão sendo emitidos novos Bitcoins, os mineradores têm um certo efeito Cantillon. Eles podem, por exemplo, escolher, mas é diferente, né? Que se eles saírem gastando, vai cair o preço, eles vão perder valor, né? Rapidamente. Então é meio ao contrário, né? É um efeito Cantillon que esses primeiros receptores, né, dessas novas moedas que entram no mercado, eles têm um gasto grande, né, para conseguir essas moedas. Às vezes eles estão operando a custo mesmo, ou seja, estão gastando mesmo o que elas valem hoje no mercado para conseguir elas. Enfim, mas se não, e eles jogam elas no mercado, eles estão perdendo, ou seja, eles não têm como imprimir mais, né, só colocando trabalho, não sem trabalho, pelo menos. Então é diferente um pouco isso, mas eles podem optar por segurar essas moedas e se beneficiar, né, do efeito Cantillon no futuro. O hodler, por exemplo, ele meio que está segurando, né, ou seja, ele está hoje em dia acumulando isso primeiro, né, antes que outros, para eventualmente no futuro poder usar essa energia monetária aí melhor. Pois é, tem um certo efeito ainda, né, enquanto a gente ainda está nessa etapa aí de onde existe subsídio do bloco. E cada vez, né, a cada 4 anos, com o halving, com a diminuição aí da emissão, né, o stock to flow, aí, como o Demchuk escreveu aqui em cima, ele vai reduzindo essa emissão, né, o flow, o estoque, né, ele se mantém, né, ele continua, ele é fixo, ele tem um estoque máximo, né, mas o flow de novas moedas no mercado vai sendo diminuída a cada 4 anos, a cada 210 mil blocos, né, no caso do Bitcoin, que é como se conta o tempo no Bitcoin em blocos, cada bloco 10 minutos, 210 mil blocos são 4 anos aproximadamente.
É isso aí, bitcoinheiros. Espero que tenham curtido esse vídeo. Deixe seus comentários aí, suas dúvidas aqui embaixo e nos vemos na próxima. Tchau!